Graça e paz a todos. Boa noite. Que Deus te abençoe. Que a sua vida seja repleta da graça e da presença do Senhor Jesus Cristo. E que mais uma vez, para a glória do Senhor, possamos juntos reservar um tempo de meditação na palavra de Deus e também de aprendizado baseado naquilo que as Escrituras nos ensinam. Que Deus te abençoe e que a presença dele se faça marcante cada vez mais em seu coração, em meu coração, na sua casa, no seu trabalho, no seu núcleo familiar e onde quer que você esteja. Que a presença de Deus seja pulsante na sua vida. Eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui, como todos os dias, às 22 horas, para a glória do Senhor, crendo que Deus é fiel, crendo que Deus responde orações, crendo que Deus está vivo e, assim sendo, que Ele está presente. Ele não é uma mera ideia humana, ele não é uma mera escultura, ele não é uma mera ideia que alguém criou e colocou no papel, ou divulgou, ou escreveu a respeito. Ele não é um conceito, ele não é uma filosofia, ele é Deus. E como Deus, todas as coisas estão debaixo do seu controle. Todas as coisas estão debaixo da poderosa mão de Deus. Os céus, a terra, todos lhe devem obediência e todos se submetem à sua vontade. A Bíblia nos ensina que nem as folhas das árvores caem se o Senhor não permitir. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece de forma aleatória, sem que Deus examine a situação. Claro, nem todas as situações são provocadas por Ele. Muitas são provocadas por nós mesmos, os homens. Mas nada acontece sem que Ele permita. Alguém disse assim: Deus é amor e perdão. Então ele é misericordioso a ponto de não imputar culpa àquele que se arrepende. Porém, ele é justo a ponto de permitir que você e eu vivamos com as consequências dos nossos atos. Ele não obriga ninguém a nada. Se erramos e nos arrependemos, ele perdoa. Mas ele também deixa ali a consequência dos atos que praticamos como algo justo e algo que nos mostra o quanto Deus é zeloso pela sua palavra. A palavra de Deus traz aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. Mas a gente falava um pouco sobre isso ontem. O apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas eu devo fazer. Numa outra tradução, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Deus não vai simplesmente abrir o chão e engolir você ou eu, se nós fizermos o que quisermos. O que acontece é que nós colheremos as consequências dos atos que praticarmos. O que acontece é que nós estaremos sempre respondendo às consequências das escolhas que fazemos. Alguém disse que a vida é feita de escolhas. Deus permite que nós tenhamos liberdade. Engano das pessoas que dizem: quem serve a Deus é escravo. Não, não é. Porque nós temos a opção. A Bíblia diz: não vá por este caminho. Mas nós podemos ir. A Bíblia diz: não faça tal coisa. Mas nós podemos fazer. A Bíblia diz: isto aqui não é bom.
Desde o princípio. Deus disse a Adão e disse a Eva, sua mulher: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podem comer de qualquer outra árvore do seu fruto, livremente, sem restrição, em todo o jardim, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a árvore estava lá à disposição. Estava ao alcance de Eva e de Adão. Bastava que eles estendessem a mão e colhessem o fruto e comessem como fizeram. Deus, desde o início, deu ao homem liberdade. Ao contrário do que muitos acreditam, o homem não é uma máquina programada. Pelo contrário, tem liberdade. Deus deu isso ao homem logo na criação. O problema é que logo na criação, o homem começou a fazer mau uso dessa liberdade. Deus poderia não ter deixado a árvore ali, Deus poderia ter colocado obstáculos, impedido, mas não, Deus deixou livre. Escolham. Não comam, mas escolham. Quantas vezes nós acabamos escolhendo mal e depois as consequências vêm? Quantas vezes nós acabamos fazendo opções na nossa vida das quais depois nos arrependemos? E o interessante é que no momento em que nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Mas ficamos com as consequências. Deus perdoou Adão e Eva? Sim, perdoou. Mas eles arcaram com as consequências? Sim, arcaram com as consequências. O homem, por exemplo, a partir dali, comeria do suor do seu rosto. Ele tiraria o seu sustento, o seu pão. A mulher passaria por dores de parto e haveria uma inimizade entre a mulher e a serpente. E o pecado corrompeu a criação, a terra, que era fértil, era boa, passou a produzir espinhos, ervas daninhas, e tudo se tornou mais difícil. O pecado trouxe consequências. E até hoje, o pecado traz consequências. Eu tenho que ter isso muito claro no meu coração e na minha mente. Ah, mas eu posso? Pode. Eu devo? Não. E como é que eu vou saber o que eu devo e o que eu não devo fazer? Examinando a palavra de Deus. Conhecendo as Escrituras. O nosso manual de instruções. O manual do fabricante. Deus nos deixou por escrito um excelente manual que devemos consultar todos os dias. Conforme Deus disse a Josué, com muita objetividade e clareza: não te apartes, ou seja, não se afaste do livro da lei, a palavra, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto ali está ordenado. E o salmista também fala no Salmo de número 1 que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será semelhante a uma árvore plantada junto às águas, junto aos ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação própria, que as folhas não murcham e que tudo quanto faz prospera. A Bíblia, sim, é um referencial de vida, de vitória, de graça e de prosperidade. Muitos não a seguem e colhem consequências. Outros optam por examiná-la, conhecê-la e vivê-la. E estes são bem-aventurados. Estes são vitoriosos. Estes alcançam misericórdia e vivem de forma mais feliz sobre a terra. Na verdade, não há muito mistério. A questão é guardar a palavra do Senhor no coração, para não pecar contra Deus. Porque aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, ele segue as Escrituras e agrada o coração de Deus. E assim sendo, ele vive debaixo da graça do Senhor e colhe consequências disso.
Por outro lado, aquele que prefere optar pelas suas próprias escolhas, baseado na sua vontade, no seu pensamento, na sua maneira de enxergar o mundo, ele tem a opção de escolher. E ele escolhe assim, ele colhe as consequências da sua escolha. E muitas vezes, frutos amargos. Consequências dolorosas. Em alguns casos, que acompanharão o indivíduo por toda a vida. Quantos de nós já não fizeram opções na vida, escolheram caminhos, dos quais depois se arrependeram? Estamos aqui, pedimos perdão a Deus, nos reconciliamos, voltamos para a presença dele. Mas e as consequências? E as consequências? Temos de lidar com elas. E eu gostaria, nesta noite, de compartilhar com vocês uma palavra acerca de uma situação que muitos de nós vivemos, escolhas e suas consequências. Devemos entender, todas as escolhas trazem consequências. E dependemos do Senhor para reverter consequências que estão nos causando problemas e dores de cabeça. Devemos entender que somos dependentes de Deus, a fim de que pela sua misericórdia Ele nos ajude a mudar uma situação de uma consequência ruim de uma escolha infeliz. Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, que é um episódio que a Bíblia conta acerca do profeta Eliseu. Mas antes, compartilhe esta live. Como sempre, a gente pede a você que mande o aviãozinho, o jatinho, a setinha, o foguetinho. Você vai encontrar vários nomes para esse dispositivo que tem aqui no Instagram, que você clica e pode encaminhar o convite para os seus seguidores. Convide pessoas para estarem conosco e ouvirem a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos traz respostas. A palavra de Deus que nos ensina. A palavra de Deus que nos dá vida. A palavra de Deus que nos mostra direção. Convide pessoas para estarem conosco. E através da palavra de Deus, eu tenho certeza que Ele responderá aquilo que o nosso coração precisa ouvir nesta noite. Convide pessoas. Compartilhe. Seja aqui no Instagram, tem um aviãozinho. No Facebook você pode clicar e compartilhar na sua linha do tempo o vídeo ao vivo, a transmissão ao vivo, que depois fica salva e acessível a qualquer pessoa em qualquer momento. Ajude-nos nessa divulgação, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Quantas pessoas hoje têm feito escolhas infelizes e colhido frutos amargos, dos quais depois se arrepende, mas já não há muito mais o que fazer, exceto tentar remediar uma situação. Imagine você, faça uma autoanálise muito rápida e muito objetiva. Não precisa pensar muito para você se lembrar de pelo menos uma escolha que você fez em algum momento da sua vida, da qual se arrependeu. Não há necessidade de pensar muito para lembrar de pelo menos uma ou duas ou mais. Escolhas feitas que não eram compatíveis com a palavra de Deus e que trouxeram consequências amargas. Algumas consequências que ficam para sempre. E Deus, pela sua misericórdia, muitas vezes reverte um cenário desse. Quando nós nos arrependemos e nos colocamos na presença dele, ele reverte um cenário desse para nos ajudar, para demonstrar o seu amor e para trazer vitória, bênção e graça. Quantos de nós que acompanhamos crianças pequenas, filhos, sobrinhos, não importa, e vemos erros cometidos por eles através de escolhas inadequadas e que depois ficam ali chorando, sem saber o que fazer, e a gente vai lá e conserta, e ajuda, e arruma.
Mas, a partir desse momento, a gente passa a ensinar pessoas. Igual criança. Você vai lá, você fala que não é assim. Você vai lá, conserta ou tenta minimizar o estrago da escolha errada. Ah, não podia ter jogado e jogou e quebrou o brinquedo. Aí a gente vai lá, tenta arrumar o brinquedo que se quebrou. Ou tenta conversar, explicar a situação. Olha, da próxima vez não jogue. Porque se você jogar vai quebrar. Ou, esse quebrou. E se você jogar outro, vai quebrar o outro também. Não jogue para que não quebre. Quantos de nós tem jogado o que Deus tem dado? Quantos de nós tem jogado fora o que Deus tem dado? Há coisas na nossa vida que não são nem nossas, que são emprestadas, e a gente não cuida direito, e se perde, e a gente fica desesperado, sem saber o que fazer. Não cuida, não é atencioso, não é zeloso com aquilo que está nas suas mãos. É necessário zelo com aquilo que está nas suas mãos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. É necessário cuidado. É necessário zelo. É necessário atenção. Atenção especial para aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que não se perca. Se você não cuidar daquilo que está nas suas mãos, você vai perder. Eu vou repetir para que fique muito claro. Se você e eu não cuidarmos daquilo que está em nossas mãos, nós vamos perder. E muitas vezes, depois que perde, não tem mais jeito. Muitas vezes, depois que perde, não tem mais retorno. Às vezes, Deus ainda é misericordioso, como no caso do texto que nós vamos ler, e Ele traz de volta. Mas nem sempre. Há situações, há ocasiões em que aquilo que você perdeu não tem como ser recuperado. Eu vou dar alguns exemplos. Pessoas que perderam o emprego não tem como recuperar e porque tomaram escolhas erradas. Pessoas que perderam um casamento e agora já não tem mais como consertar porque fizeram escolhas erradas. Pessoas que perderam um patrimônio, uma casa, um automóvel, porque se endividaram, fizeram escolhas erradas e agora não tem mais como recuperar aquele bem. Tem como ir atrás de outro, mas aquele se foi. Teve que vender ou foi perdido mesmo, porque não deu conta de pagar, por escolhas erradas. Deu um passo maior que a perna, por exemplo, se for uma questão financeira, e depois não deu conta de arcar com o compromisso. Assumiu um compromisso maior do que podia e aí fica frustrado. Fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias nós somos levados a fazer escolhas. Até quando saímos de casa. Se você vai dirigindo, você tem que fazer escolha do caminho que você vai fazer, do seu local de origem até o destino. É uma escolha. Ah, mas eu não tenho carro, então não sou eu que vou dirigindo. Até quando você sobe na sua condução, você tem que escolher qual o meio que você vai usar? Qual é o ônibus? Qual é o coletivo? Onde você vai sentar? Ou se você vai pegar aquele que passou lotado ou vai esperar o próximo? São escolhas. Ah, não, eu não vou nem assim, eu vou de bicicleta. Ok, então você tem que escolher o seu caminho. Também como quem vai de carro. Até antes mesmo. Você vai escolher se você vai para o seu trabalho. Não, hoje eu estou com preguiça. Não vou. É uma escolha. Hoje eu vou fazer aquele famoso migué de segunda-feira. Passar ali no PS, dizer que estou com dor de barriga e pegar um atestado. É uma escolha. Porque depois eu saio do PS, do pronto-socorro, e vou para a praia. Tá um sol maravilhoso. É uma escolha. Que pode ou não trazer consequências dolorosas. Depois como é que conserta? Quantas vezes nós fazemos escolhas baseadas no calor daquele momento, na emoção daquele momento? Compras, por exemplo.
Ah, se emocionou, se empolgou, não fez a matemática com seriedade, calculou mal, depois não consegue pagar. E às vezes ainda é uma coisa que nem usa. Foi lá, ainda mais agora que ficou um tempo sem poder ir às compras, agora então está com um desejo reprimido de ir às compras e vai e compra um monte. E depois vem as faturas e os boletos. Como é que faz? Tem que arcar com os compromissos. Mesma coisa quando faz um voto com Deus. Ah, Senhor, agora eu vou orar de madrugada, eu vou fazer assim, depois não cumpre. A Bíblia fala que é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. E assim nós vamos fazendo escolhas. Isso é próprio do ser humano todos os dias. Ah, eu tenho um compromisso de estar aqui com vocês nas lives, mas eu poderia escolher não estar. Ah, hoje eu vou dizer que por motivo de força maior, não haverá live hoje e eu vou dar uma descansada. É uma escolha. Eu escolhi não obedecer, porque a ordem que eu tenho do Senhor é estar aqui. Eu escolhi não obedecer, eu escolhi descansar, eu escolhi dormir mais cedo. Ah, eu escolhi assistir o que está passando na TV e esfriar a minha cabeça. Não é assim que a gente fala e escuta as pessoas falarem? Ah, não, eu preciso esfriar a minha cabeça. Que faz uma escolha. E quem está aqui para dizer o que é certo e o que é errado? A Bíblia. Não sou eu, nem você. É a Bíblia. Ela vai dizer o que está certo e o que está errado e depois a consequência mostrará se foi uma boa escolha ou não. Eu quero falar um pouquinho sobre uma situação vivida pelo profeta Eliseu. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos e depois comentá-los. Diz assim a palavra a partir do versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Até aqui, o que está acontecendo? Os discípulos do profeta Eliseu moravam com ele. E disseram: Está muito apertado este lugar que nós moramos. Queremos um lugar maior. Queremos mais espaço. Queremos mais conforto. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Então a gente vai fazer o seguinte: você autoriza que a gente vá até o Rio Jordão, cortar árvores para cada um trazer uma viga e construir um lugar maior? Eliseu disse: Podem ir. Aí um dos servos disse: Você irá conosco? E Eliseu respondeu: Eu irei. Então a primeira escolha que eles fizeram: nós queremos um lugar maior. Não estamos satisfeitos no lugar onde estamos vivendo. Queremos um lugar maior. Vamos todos nós cortar madeira para que cada um traga uma viga e nós vamos ampliar, vamos fazer uma reforma, vamos tornar esse lugar maior. Para termos conforto, para termos espaço, para nos sentirmos melhor. Eliseu não viu problema nisso, disse: tudo bem, podem ir. Você vem conosco? Eu vou. Até aqui tudo parece calmo. Fizeram uma escolha e o profeta autorizou. Ele não disse que concordava, nem que discordava. Ele não disse que era bom, nem que era ruim. Ele disse: vão? Ah, mas você vem? Vou. Ele não deu aprovação nem reprovação. Ele não disse: gostei, é uma ótima ideia. Mas também ele não disse: não gostei, é uma péssima ideia. Ele disse: podem ir, façam como vocês pretendem fazer, podem fazer. E eles foram. E Eliseu foi com eles. E chegados ao Jordão, eles cortaram madeira.
Sucedeu que, versículo 5, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. O machado, todo mundo sabe o que é um machado. É um cabo de madeira com uma peça de ferro cortante, encaixada, que é a parte que realmente efetua os cortes no tronco, que se pretende cortar e se pretende derrubar para poder usar aquela madeira. Um dos servos do profeta, um dos discípulos do profeta, estava usando um machado e de repente ele ficou só com o cabo na mão. Lá se foi a parte de metal e caiu no rio. Óbvio, metal afunda. E lá se foi para o meio do rio o metal. Consequências de escolhas que fazemos. Quantas vezes você e eu não vimos afundar no rio o que estava em nossas mãos? Quantas vezes você e eu não vimos ir por água abaixo o que estávamos arquitetando? Porque sem machado não corta a árvore. Sem cortar a árvore não faz a ampliação. Tudo fica como estava. Com um agravante. Aquilo que o servo do profeta estava usando, aquela ferramenta não era dele, era emprestada. Queridos, a gente precisa entender uma coisa. Muitas vezes nós falamos meu carro, minha casa, meu emprego. Nada disso é seu. Nada disso é meu. Tudo é emprestado. Mas de onde você tirou isso? A casa é alugada, mas quem paga o aluguel sou eu. Mas de onde você tirou isso? O carro até está financiado, mas quem paga a prestação sou eu. Ou supondo que está quitado. A casa é própria, eu já quitei, é minha. O carro é próprio. Aquela famosa frase, é velho, mas está pago. Queridos, vamos mais longe. A minha vida é sua? Se por um motivo qualquer, de repente assim, Deus disser, você agora não respira mais. A vida é sua. Você tem a liberdade de fazer escolhas. Mas quem é o dono da vida? Mais longe ainda a gente pode ir. A Bíblia diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Minha casa é dele. Meu carro é dele. O meu emprego é dele. O meu corpo é dele. A minha saúde é dele. O meu salário é dele. Aí vem aquela história. Ah, dízimo, oferta, imagina. É dele. Você só está devolvendo uma parte. O resto ele deixa você usar. Tudo é dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí eu entro nesse contexto. O que está nas suas mãos não é seu. O que está nas minhas mãos não é meu. É dele. Então eu tenho que tomar cuidado. Exatamente o cuidado que este discípulo do profeta deveria ter tomado. Porque o machado era emprestado. O machado não era dele. O que você usa, o que está nas suas mãos, não é seu. Ah, não, eu mando, a escolha é minha, eu sou dono do meu nariz. É? É mesmo? Quando a gente passa um sufoco na vida, se dá conta que a gente não tem direito a dar a última palavra em relação a nada. Quantas vezes se levantam enfermidades que rapidinho mostram que não é nada nosso?
Veio a pandemia. Rapidinho a gente percebeu que a gente não tem autonomia para resolver nada. O meu emprego. Rapidinho, a empresa quebrou. Não tem mais emprego. Suspendeu o contrato de trabalho. Mandou ficar em casa. Dispensou. Cadê a sua? É meu emprego, é meu salário, é meu dinheiro, é meu, é meu, é meu, é meu. Não é meu. É emprestado. O corpo é pó. Nós viemos do pó e para o pó retornaremos. Usamos o corpo por um tempo de alguns anos. Uns usam por mais tempo, outros por menos, mas não é nosso. Nem a vida, nem o que temos, nem aquilo que está em nossas mãos. Aí eu vou mais longe. Tem gente que fala, o meu ministério, a minha igreja, a minha unção, o meu chamado, não é nada seu, não é nada meu, é dele. A unção é dele, o ministério é dele, a igreja é dele, as ovelhas são dele, o povo é dele, o poder é dele, a graça vem dele, toda unção cai por intermédio dele e tudo não vem de outro que não seja dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Preciso entender, assim como era com esse machado, não é meu, é dele, está emprestado, ele deixou eu usar. O ministério que eu tenho não é meu, é dele, ele pediu que eu coloque em funcionamento. A decisão final eu tenho que entregar nas mãos dele. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Que ele cresça, que eu diminua. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Diz a palavra do Senhor. E aí eu posso descansar no Senhor, porque eu sou dele. Então quem cuida de mim é ele. O meu ministério foi dado por ele. Então quem sustenta é ele. A promessa vem dele. Então quem garante é ele. O poder flui dele. Então eu posso confiar que ele supre. A minha casa pertence a ele, o meu corpo é dele, a minha família é dele. Então quem supre as necessidades é ele, porque ele é o dono. Quando eu entrego para ele, eu digo, Senhor, eu deixo nas tuas mãos, porque te pertence, sempre foi seu. Eu estou aqui como mordomo, como dispenseiro, eu estou aqui apenas como teu servo, para fazer a tua vontade na tua casa, que tu me deixas morar, comendo a comida que é tua, andando no carro que é teu, trabalhando no emprego que te pertence, desenvolvendo o ministério que é teu, cuidando das ovelhas que são tuas, tentando da melhor forma possível apacentar o rebanho que é teu, porque teu é o poder. Teu é o domínio e a glória para todo o sempre e sempre. Amém. Nós estamos aqui com uma convicção. Nós não temos de nós mesmos nada. Tudo é dele. E o machado não era do servo, do discípulo, do profeta. O machado não pertencia ao discípulo do profeta. O machado era emprestado. Mas ele teve a ideia, junto com os seus colegas, de fazer uma reforma e ampliar a casa onde eles viviam. A ideia aparentemente é boa, porém ele não foi zeloso com algo que não é dele. Tudo que nós fazemos, precisamos consultar ao Senhor. Senhor, é teu, essa casa é tua. O Senhor quer uma reforma na casa? Senhor, este carro que eu uso, ele é teu, então eu manterei da melhor forma possível. Não, eu quero trocar por outro. Não, Senhor, o carro é teu, o Senhor quer que eu troque. Entende como muda a situação? Senhor, eu estou num emprego que é teu, o Senhor deixa eu trabalhar para poder
receber ali o sustento para o meu lar, que aliás também é teu. E eu não estou satisfeito, mas será que o Senhor quer que eu mude? Ou o Senhor ainda tem planos para mim naquele lugar? Nós precisamos inverter alguns conceitos na nossa vida, entendendo que o ministério é dele. É por isso que quando eu oro a Deus, porque as ovelhas são dele. Eu intercedo por quem pertence a ele, e com muito zelo eu prego a palavra dele, tentando trazer a mensagem dele, tentando promover a direção dele e não a minha. Eu não saio por aqui pesquisando textos para falar bonito. Eu procuro ouvir, Deus, o que é que tu queres falar para o teu povo hoje. Porque a palavra é tua, o povo é teu, a igreja é tua. Eu não sou dono de nada. É tudo emprestado, como era este machado. E o machado por mau uso, por falta de cuidado. O machado por causa da displicência ou da falta de atenção daquele discípulo do profeta, caiu na água e afundou e se perdeu e houve pânico porque ele disse: ai meu Deus, era emprestado. Muitas vezes Deus precisa permitir que os seus planos vão por água abaixo para você lembrar que não é seu. Muitas vezes Deus tem que permitir até uma enfermidade para você lembrar que o seu corpo não é seu, ele é santuário do Espírito Santo. Muitas vezes ele tem que permitir que você fique sem emprego para você lembrar que o emprego não era seu. Muitas vezes ele tem que permitir que você fique numa situação difícil, até financeiramente, para você lembrar que quem é o dono do ouro e da prata é ele. Mas no momento em que eu entendo isso e eu compreendo que ele é o dono, eu passo a andar com zelo. E aí eu entendo que a salmista escreve no Salmo 69, versículo 9, que o zelo pela casa do Senhor me consome. Porque eu tenho cuidado, a casa não é minha. Eu, enquanto servo do Senhor, eu não bato a mão no peito e digo, eu sou o pastor. Eu digo, na verdade, o Senhor é o meu pastor. E eu estou aqui para fazer exatamente o que ele pediu para o seu apóstolo Pedro. Tu me amas? Então apacentas as minhas ovelhas. As ovelhas são dele. Quando eu trago alguma orientação, eu digo, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? Qual é a palavra que o Senhor tem? Porque de mim mesmo nada sou e nada posso fazer. E nesse momento eu compreendo que eu não tenho respostas. O que eu posso fazer é trazer a resposta daquele que é o Senhor da terra. Cada vez que eu abro a minha boca, eu tenho o cuidado de não falar de mim mesmo, mas aquilo que ele tem a dizer. O verdadeiro pregador não é aquele que prega bonito. O verdadeiro pregador é aquele que entrega a palavra do dono. O verdadeiro pregador é aquele que traz o recado de quem tem e é o dono da palavra. A palavra, nós mesmos dizemos, é do Senhor. Não tenho eu que aqui aumentar uma vírgula, um tio ou um jota. Eu não posso fazer isso com a palavra de Deus. Tampouco posso eu agir como bem quero com as ovelhas que são dele. Tampouco posso eu agir como bem quero em relação à minha história, porque a minha história pertence a ele. Eu contei já aqui algumas vezes, mandaram proposta de trabalho para mim, e antes de aceitar eu disse, Senhor, é isso que o Senhor quer, porque a minha vida é tua, o meu ministério é teu, o trabalho é teu, é para isso que o Senhor me chamou? Ele disse, não, e eu recusei, e aqui estou, e hoje vivi mais uma vez um milagre, mais uma vez Deus supriu, e Ele mandou em dobro o que eu precisava, através de um presente. Por quê? É dele. Eu simplesmente apresento, Senhor, este compromisso, e não é porque eu saí gastando por conta para depois ele pagar a conta, porque Deus não faz isso, com Deus a gente não brinca, mas é uma necessidade habitual, corriqueira. Senhor, está aqui diante de ti, faça o que o Senhor lhe aprouver, é teu. E ele abriu as portas, e ele trouxe a resposta, e ele supriu a necessidade. Porque a casa, eu tenho dito, esta casa é do Senhor. Nós que aqui habitamos pertencemos ao Senhor, desde os humanos até os animais e os vegetais. Nós que aqui estamos com algo que não nos pertence porque é do Senhor.
Ah, mas e assim? Como assim? Explique isso melhor. Nada nesta terra escapa à autoridade e ao poder e ao senhorio e ao reinado do Senhor Jesus de Nazaré. Sim, crucificaram o dono de toda a terra, porque a Bíblia vem me dizer o seguinte, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós, cheio de graça, e conhecemos a sua glória. Ele estava com Deus no princípio, porque ele era Deus. E ele está até hoje, inclusive, assentado à direita do Pai, reinando. Enquanto Deus reina sobre o universo, o Filho ao seu lado direito, o Espírito Santo está conosco. E assim se cumpre a Trindade. Deus, Pai, reinando sobre o universo. Deus Filho, Jesus Cristo, à sua direita, intercedendo por nós, como nosso advogado. A Bíblia nos mostra isso. Inclusive também preparando morada para nós. Ele prometeu que faria isso. E ele enviou outro Consolador que está em nós, a saber, o Espírito Santo. E assim eu determino a Trindade onde ela está. E sendo ela o Deus Trino, que é uno, dono do universo. Alguém acha que pertence, que é dono de alguma coisa? Não é. Deixa eu lhe dizer algo com muita clareza. Se Deus não permitir, nem para morrer você serve. Quantas pessoas tentam se matar inúmeras vezes e não dão conta? Que Deus não permitiu. Porém, outras que estão ali achando que vão viver 100 anos, de repente, dorme e não acorda. Mas como assim? E os antigos diziam, morreu de repente. Pois é. O de repente de Deus chega porque a vontade dele é soberana. E tem muita gente brincando com um machado que não é seu. Tem muita gente brincando com algo que não lhe pertence. Inclusive, eu tenho que admitir aqui, tem muito servo do Senhor que tem lugar na igreja, de destaque, de governo, de autoridade, brincando com as ovelhas que não são suas. Ao meu povo, o meu rebanho, ninguém mexe com as minhas. As ovelhas não são suas. Não são minhas. As ovelhas são do Senhor e eu tenho que zelar por elas, cuidando. Até na parábola dos talentos, quem não se lembra? Na parábola, o Senhor deu talentos aos seus servos, mas os talentos nunca foram deles. Eles receberam para administrar e um dia o Senhor voltou para a prestação de contas. Um dia o Senhor vai voltar para a prestação de contas e Ele vai olhar o que Ele deixou nas suas mãos e o que é que você fez com ele, o que Ele deixou nas suas mãos. O que é que eu fiz com o que Ele deixou nas minhas mãos. O que é que cada um de nós está fazendo com o que Ele tem deixado em nossas mãos. Ele me trouxe filhos, Ele me trouxe marido, Ele me trouxe esposa, Ele me trouxe ministério, Ele me trouxe emprego, Ele me trouxe... Mas tudo é emprestado. Tudo é dele. E caiu na água. E afundou. E o profeta do Senhor perguntou assim, versículo 6. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Esta noite o Senhor está te perguntando, você infelizmente fez escolhas erradas? Então eu te pergunto, onde você deixou cair o que não era seu? Onde foi que você deixou cair o que não era seu? Oh Deus! Onde foi que você deixou cair o que não era seu? E que você usou como se fosse seu? E que você não cuidou, mas não era seu? E o moço mostrou o lugar. E então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Foi um milagre operado pelo profeta Eliseu. Ele lançou um pedaço de madeira e o ferro do machado flutuou como se fosse cortiça boiando na água. E disse, levanta-o. E ele estendeu a mão e o tomou de volta. Aquilo que é de Deus, quem cuida é Ele. Se você por acaso deixou cair na água o que não te pertence, é
essa noite é noite de se arrepender e dizer: ai meu Deus, eu fui displicente e deixei cair o que não era meu no meio do rio. E por misericórdia, Ele vai trazer de volta o que afundou. E por misericórdia, Ele vai fazer flutuar o que já desapareceu. E por misericórdia, Ele vai olhar para você com amor de pai, e dizer: eu trago de volta. Eu restituo. Eu faço flutuar aquilo que você deixou afundar. Aquilo que você não cuidou, eu trago de volta, para que você não tenha problemas. Aquilo que você não tomou conta. Aquilo que você não soube zelar, que é meu, eu trago de volta. Você não soube cuidar do seu casamento, então agora eu vou trazer de volta para você cuidar. Porque o teu marido é meu, a tua esposa é minha, o teu filho é meu, você perdeu pelo caminho, ele está no mundo, mas eu vou trazer de volta para você cuidar direito agora. O emprego você perdeu, o teu emprego é meu, então comece a pagar com sinceridade e com honestidade. Pare de roubar a Deus, comece a pagar o dízimo e a oferta com decência. E eu trago de volta, e você poderá ser abençoado e viver com o restante. Porque é meu, eu trarei de volta para que você possa usufruir emprestado. Você não se cuidou, você adoeceu, você não foi prudente. Eu vou trazer de volta a sua saúde para que você possa viver por mais alguns anos sobre esta terra. E desfrutar do corpo que não é seu, é meu. Mas você ficou numa situação difícil, você perdeu as ovelhas. Você ficou sem ministério. Você perdeu aquilo que eu te dei. Eu vou trazer de volta para você poder cuidar direito agora. Eu vou fazer flutuar aquilo que afundou por causa do seu pecado. Eu vou trazer de volta o que você perdeu lá atrás por causa do teu pecado. E agora você trate de cuidar direito para não deixar afundar outra vez. Eu vou te dar mais uma chance. Eu vou abrir as portas outra vez sobre a sua vida. Eu vou derramar mais uma vez da minha graça sobre você. E te darei outra oportunidade. Vou fazer flutuar o ferro. A ferramenta. E você poderá então recuperar. E dessa vez trate de cuidar, porque é meu. Queridos, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu com muito temor de Deus, busquei a melhor forma de entregá-la, porque eu sei da seriedade dessa postura. Porque tem muita gente no mundo, hoje, brincando, achando que é dono de o que quer que seja, e nós não somos donos de nada. Mas é o meu casamento, é seu casamento, coisa nenhuma, o casamento é do Senhor. E você não cuidou direito, deixou ir para o beleléu. Mas Ele traz de volta. Ele traz de volta. Mas o meu ministério, o ministério é seu, coisa nenhuma, é dele, e você não cuidou. Mas Ele traz de volta. Mas eu me endividei, eu perdi meu carro, eu perdi minha casa. Ele traz de volta. Mas saiba que é dele. Aprenda que é tudo dele. Aprenda que o universo está na palma das mãos de Deus e pertence a Ele. Tem gente que fala assim: eu sou o dono. Você não é dono de coisa nenhuma. Tudo é dele. Aí tem gente que fala: eu tenho medo do diabo. Você tem que ter medo de Deus. Tem que respeitar e reverenciar e ter temor de Deus, que o diabo não é dono de nada. Inclusive, quando Jesus venceu a morte, a Bíblia diz que Jesus desceu até o Hades, tomou as chaves da morte e do inferno e levou consigo o que estava no cativeiro. O diabo não tem nem a chave do inferno. Ele não tem nada. Aliás, ele luta para tentar roubar vidas e arrastar para o inferno. Porque dele mesmo ele não tem nada. Sabe o que é que o diabo usa para nos atacar e até para nos oferecer? Ele usa o que Deus nos deu. E a gente perdeu. E ele usa como ferramenta. Satanás em si mesmo não tem nada. Porque tudo é do Senhor. Mas eu não posso, por exemplo, tal ritmo não pode na igreja porque é do diabo. O diabo não é dono de nada. O dono de tudo é o Senhor dos exércitos. Mas o inimigo possuiu o meu corpo. O inimigo não possuiu coisa nenhuma, ele não é dono de nada. O dono dos céus é o grande eu sou.
é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o dono. Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida, senão eu mesmo voluntariamente a entrego. Ninguém podia tirar a vida de Jesus, porque a vida, ele é o dono. Ninguém pode tirar do dono. Ninguém pode tomar dele, porque ele é dono de tudo. Ninguém pode se levantar contra ele, porque ele é dono de tudo. E tem homens ainda, seres humanos, que acham que podem alguma coisa. É assim, é um piscar de olhos. É só Deus falar assim: você não respira mais. Você vai fazer o quê? Não, você não vai respirar mais. Você não dura 3 minutos. Perde a consciência. E entra em falência cerebral, por falta de oxigênio. E aí os outros órgãos vão morrendo na sequência. Até o ar. Falamos tanto em pandemia de coronavírus, falta de ar, respirador, UTI, etc. O dono do ar. Eu tenho que tomar cuidado, não é com o coronavírus. É claro, não vou me expor desnecessariamente, mas eu tenho que zelar por aquele que é o dono do ar. Ele é o dono do ar. Ele é que dá o ar para eu respirar. Se ele falar, você não respira, mas eu vou buscar ar aonde? Eu vou buscar respirar o quê? Se ele é o dono do ar. Cada vez que eu respiro, eu estou pegando ar emprestado, não é meu. É dele. Ah, mas o inimigo não tem nada. Eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho que não brincar. Isso sim, tem gente brincando com Satanás. É outra conversa, é outro assunto. Mas o Senhor, Deus onipotente, ele é o dono do ar. Cada vez que você respira, você poderia pensar assim: eu estou emprestando ar para respirar. Cada vez que você respira, você está pegando ar emprestado, porque não é seu, não é meu. É por isso que eu fico com aquela palavra muito forte dos Salmos. O zelo pela casa do Senhor me consome, porque é a casa dele. É dele. O ministério é dele. A obra é dele. O povo é dele. O poder é dele. Quando eu entrego uma palavra, é a palavra dele. Quando eu profetizo, eu entrego a palavra dele. Quando eu ministro cura, eu estou usando o poder dele. E ai de mim que faça mau uso que é dele. Porque vai ser cobrado. Porque era emprestado. E tem muita gente, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, brincando com o que é emprestado. Ao meu filho, o teu filho não é teu, é dele. Ao meu marido, o marido não é teu, é dele. Ele faz e desfaz, porque ele é Deus. E ele não deve explicações a você nem a mim. Mas ele nos ama tanto, que por misericórdia, muitas vezes ele nos revela as coisas. Eu fico encantado com a palavra que está escrita lá no livro de Gênesis, que Deus diz: por acaso eu esconderei de Abraão, o meu amigo, o que eu estou para fazer? Se referindo à destruição de Sodoma e Gomorra. Por acaso eu esconderei do meu amigo o que eu estou... Deus não devia satisfações a Abraão, diga-se de passagem, porque ele poderia destruir a cidade quando ele bem quisesse, porque a cidade perdida é dele, e era dele. As vidas que ali estavam, a gente fala, mas Deus mata. Sim, Deus é o que mais mata, porque todas as vidas são dele. Ele mata e ele dá a vida. Ah, os meus filhos. Pare. Os filhos são do Senhor. Ele te emprestou para você criar. Faça bem feito. O casamento. Não. O casamento é dele.
O casamento é dele. Cuide direito, porque pertence a ele. Ah, mas eu cuidei mal. Então nós vamos buscar que Deus faça flutuar o ferro do machado. Eu não cuidei direito, caiu. Deus é misericordioso. Deus muitas vezes dá a segunda oportunidade. Deus muitas vezes abre chances novas para mim e para você. Mas nunca se esqueça. E nem se engane. Tudo foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. À meia-noite, eu vou clamar com vocês. E nós vamos pedir a Deus que faça flutuar o machado. É isso mesmo, Chase. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Haja o que houver, sempre será Deus. Nós vamos clamar. Se vamos clamar. Eu creio que por misericórdia, Deus fará flutuar machados. Eu creio que por misericórdia, venha conosco à meia-noite. Daqui a pouquinho. E convide pessoas para virem orar. Para Deus, por misericórdia, permitir que alguns machados possam flutuar. E você estenda a mão e pegue de volta o que você e eu deixamos afundar. Que não cuidamos. Que não consultamos a Deus antes de pensar em cortar madeira. Não foi o profeta que mandou eles fazerem aquilo. Ele deixou, autorizou, mas não mandou. Foi ideia dos homens. Cuidado com as ideias que você anda tendo. Antes de executá-las, procure saber se elas são de Deus. Queridos, eu tenho tomado um cuidado, isso não é mérito meu. É que eu já apanhei bastante. Eu tenho tomado um cuidado com cada decisão, cada palavra. Eu me debruço sobre cada palavra pregada. Senhor, peraí, isso aqui é seu ou é meu? Não pode ser da minha cabeça, eu não posso pensar. Eu tenho que simplesmente obedecer. O ser humano é muito cheio de querer pensar. Eu não acho nada. Quem tem que dizer é Ele. E aí eu boto os meus joelhos no chão e, se necessário for, a cara no pó. Senhor, fala. Porque eu não posso falar de mim mesmo. A palavra é tua. A live é tua. Vem para mim a live. A live não é minha. A internet é dele, o celular é dele, o notebook é dele, a conexão é dele, o poder é dele. A minha boca é dele, a minha voz é dele. Não precisa muito. É só ele dar uma mexidinha na corda vocal, não sai mais nada. Não sai mais nada. Por mais que eu queira, não sai nada. É só ele dar uma cortadinha assim no meu suprimento de oxigênio e nunca mais eu falo mais nada. Não é em mim que está a resposta. Não é a minha pregação. Não é a minha palavra. É a palavra dele. É a pregação dele. É a live dele. É cura através da palavra dele. E não se esqueça jamais, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu te espero à meia-noite. Falta um minuto para cair a live, eu já vou encerrar. Eu te espero à meia-noite. Sim, Chase. Você pegou o espírito da coisa. Eu estou me sentindo como boca de fogo. Realmente. À meia-noite eu volto para clamar. E eu te espero para um clamor poderoso que eu tenho certeza que Deus fará flutuar machados. Deus te abençoe e até daqui a pouco. Fiquem com Deus.